Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e a pergunta de hoje é: como amar a Deus? Em Marcos 12, do 28 ao 34, nós vemos um mestre da lei chegando para Jesus e perguntando qual era o mandamento mais importante da lei, ao que Jesus responde que o primeiro é amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nossa força e nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos. O mestre da lei então replica dizendo que era isso mesmo e que era mais importante obedecer a esses dois mandamentos do que ir a templos oferecer sacrifícios. Jesus, vendo que ele havia respondido com sabedoria, disse que ele não estava longe do reino de Deus. Então nós vemos que o mandamento mais importante da lei era amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, nosso entendimento, nossa alma, nosso coração. Mas como amar a Deus? O que seria amar a Deus? Em João 14, Jesus diz que quem ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. E no capítulo 13 ainda de João, nos versículos 34 e 35, Jesus diz qual é esse mandamento ao qual nós devemos obedecer para realmente amarmos a Deus. E é amar o próximo como Ele nos amou. Ou seja, amar o próximo é amar a Deus. E se devemos amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e amar a Deus é amar o próximo, então nós devemos amar o próximo com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, da mesma forma que Jesus nos amou. Foi assim que ele nos amou. E em 1 João capítulo 3, ele diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos as outras pessoas, e que quando nós não amamos as outras pessoas, nós ainda estamos mortos. E ele diz mais, que o nosso amor não deve ser apenas de palavra, mas deve ser demonstrado em ações, em cuidado com as necessidades dos outros. E em 1 Coríntios 13, nós vemos que não basta apenas as ações, a intenção deve ser correta. Sempre me intrigou muito a conversa de Jesus com o jovem rico, Porque nós sabemos que os 10 mandamentos são divididos entre os 4 primeiros referem-se a amar a Deus sobre todas as coisas e os 6 últimos sobre amar o próximo como a si mesmo. E quando Jesus vai perguntar para o jovem rico se ele seguia, na verdade, os mandamentos, ele só cita os referente a amar o próximo. E isso sempre me intrigou. E aí a gente descobre que ele só fez isso, Ele não perguntou a respeito dos mandamentos que diz respeito a amar a Deus, porque se ele soubesse se o jovem rico amava realmente o próximo, por ali ele já saberia se o jovem rico amava também a Deus. O jovem rico, no entanto, responde que obedecia aqueles mandamentos desde a sua mocidade. E Jesus lhe dá um desafio que vai realmente comprovar se ele amava o próximo ou não. E ele falha miseravelmente no desafio, demonstrando que tudo o que ele havia feito era a respeito de coisas externas, atitudes externas que não lhe chegavam ao coração. E, portanto, ele não amava o próximo. Como João diz, não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama o próximo. Ou seja, se ele não amava o próximo, ele não amava a Deus. Nós descobrimos, então, que o Deus do jovem rico era Mamon. Outra coisa que nós tiramos daí é que é fácil viver por meio de regras e difícil viver por meio de princípios, porque isso envolve uma comunhão, um relacionamento profundo com Deus, e isso a gente não quer. Como nós vimos no início, o mestre da lei disse e Jesus confirmou de que era melhor viver obedecendo os mandamentos de Deus, e nós vimos que é um princípio, o princípio de amor ao próximo, do que ir a templos oferecer sacrifícios. Só que poucos ainda hoje enxergam assim. Naquela época poucos enxergavam assim e ainda hoje também. E é por isso que Jesus propõe a parábola do bom samaritano, na qual nós vemos o sacerdote e o levita ainda muito preocupados com o serviço no templo do que com a vida das pessoas, com a vida de uma pessoa. Ou seja, Jesus expôs essa inversão de valores, o culto a Deus acima da vida das pessoas, acima das necessidades das pessoas, quando na verdade nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós amamos e cuidamos, consequentemente cuidamos do outro. Então,
examinemos a nós mesmos e reordenemos os nossos afetos. Se você gostou desse vídeo, foi abençoado por esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com alguém para poder abençoá-lo também. Muito obrigada e até mais!